à Sala Digital, a série de concertos transmitidos diretamente do palco da Sala Cecília Meirelles e apresentados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Funarge, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e Petrobras Cultural. No programa de hoje, trazemos Blim Blém Blom, de Tim Rescala. Tim vai entrevistar os músicos da Orquestra da Maré e o seu criador, Carlos Prazeres, que, através da sua maravilhosa iniciativa, utiliza a música como ferramenta de integração social. Durante o programa e mesmo após, você poderá fazer a sua doação ao SATED, o Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculo do Rio de Janeiro. A entidade apoia profissionais que foram duramente atingidos pela pandemia de Covid-19. Faça a sua doação. Todas as informações estão no descritivo do vídeo no YouTube. Muito obrigado. Estamos começando mais um programa Blim Blém Blom. Este é um programa todo especial feito na Sala Cecília Meirelles dentro da série Concertos Petrobras para todas as famílias. Como estamos retomando nossas atividades ainda no período de quarentena, obedecendo as regras de flexibilização do isolamento social, este concerto ainda não foi aberto ao público, mas tão logo isso seja possível, será devidamente divulgado para que o público da sala e do nosso programa nos prestigie com sua presença. O Ministério do Turismo e a Petrobras apresentam, com o patrocínio da Positiva, o programa Blim Blém Blom. Em cada concerto desta série, apresentamos uma família musical. E qual será a família musical de hoje, Tim? Hoje nós vamos homenagear o maestro Armando Prazeres, fundador da Orquestra Pro Música, que viria a se transformar na Petrobras Sinfônica. Mas no concerto de hoje, vamos receber uma orquestra que tem tudo a ver com o legado deixado por Armando Prazeres, a Orquestra Maré do Amanhã. Que legal, Tim! A Orquestra Maré do Amanhã mostra que não há limite para quem quer fazer música. Exatamente, Betina. Seguindo os passos do seu pai, Carlos Eduardo Prazeres fundou a orquestra que este ano completa 10 anos de vida. E vamos começar o nosso concerto de hoje ouvindo o Alegreto do Concerto Grosso para Cordas, Palladio, de Carl Jenkins, com a Orquestra Maré da Manhã, regida pelo maestro Felipe Koche.
Estamos no programa e acabamos de ouvir o Alegreto do Concerto Grosso para Cordas, Palladio, de Carl Jenkins, com a Orquestra Maré da Manhã, regida pelo maestro Felipe Cochin. Hoje estamos fazendo Blim Blim Blom na Sala Cecília Meirelles, dentro da série Concertos Petrobras para todas as famílias. Essa é uma série dedicada às famílias musicais. E hoje nós fazemos uma homenagem ao maestro Armando Prazeres, cujo filho, Carlos Eduardo Prazeres, fundou e dirige a Orquestra Maré da Manhã. E a orquestra, que já conquistou a admiração do público e da classe musical, além do repertório clássico, costuma tocar também música popular, sempre inovando e conquistando novas plateias. Mas no programa de hoje, a orquestra nos traz um repertório clássico, incluindo compositores mais conhecidos e outros nem tanto. Isso mesmo, e agora ouviremos uma obra de Mozart, que se apresentava junto com sua irmã, seguindo as diretrizes de um pai bastante severo, Leopold Mozart, que também foi compositor. Com a Orquestra Maré da Manhã, sob a regência de Felipe Cochin, vamos ouvir o andante do Concerto para Flauta e Orquestra K315, tendo como solista Daniel Galvão.
E acabamos de ouvir o andante do Concerto para Flauta e Orquestra K315, tendo como solista Daniel Galvão. Bravo, Daniel! Muito bem. Estamos fazendo este programa na Sala Cecília Meirelles, dentro da série Concertos Petrobras para Todas as Famílias. Hoje recebendo a Orquestra Maré do Amanhã, regido pelo maestro Felipe Costa. Vamos ouvir agora o Concerto para Cordas e Baixo Contínuo em Dó Maior, RV 109, de Antônio Vivaldi.
Estamos no programa e acabamos de ouvir o Concerto para Cordas e Baixo Contínuo em Dó Maior, RV 109, de Antônio Vivaldi, com a Orquestra Maré da Manhã, regida pelo maestro Felipe Kochen. Quando acabar o concerto, vocês vão saber tocar essa vinheta maravilhosamente bem, né? Toda hora toca, né? Então vai ensaiando até ficar bom. Hoje estamos fazendo este programa na Sala Cecília Meirelles, dentro da série Concertos Petrobras para todas as famílias. E agora, o Tim conversa com Carlos Eduardo Prazeres, fundador e diretor da Orquestra Maré da Manhã. Isso, vamos receber aqui o Carlos. A gente não tem público, mas vocês podem bater palma. Eu deixo vocês. Olá, bom dia. Bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Inicialmente, parabéns por esse trabalho lindo que você faz. E antes de falar da orquestra propriamente dito, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a música na família Prazeres. Olha, eu, embora não seja músico, né, ouço e amo a música desde que nasci. Meu pai tocava em casa todos os dias e a gente cresce, mesmo não tocando um instrumento, a gente cresce com uma visão completamente diferente do mundo e das pessoas que estão à nossa volta. E eu, mesmo sendo jornalista, quando ele me convidou para trabalhar com ele, fazer um trabalho social com a orquestra, eu não pensei duas vezes. E era muito legal quando você chegava numa favela, como a Rocinha, como a própria Maré, e aquela gente toda escutando música, e as pessoas pensam, eles não gostam. Gostam, eles só não têm acesso. O que a gente precisa é dar oportunidade. Eles amam, e isso, para mim, era muito importante. Tanto que, quando eu saí, eu falei, eu preciso retomar esse trabalho. Eu preciso fazer o que o meu pai fazia. Daí surgiu a ideia de fazer a Orquestra Maré da Manhã aparecer. O interessante é que você, que não é um músico da família, que seguiu É verdade. justamente a trajetória que ele começou, né? É verdade. E resolvido, quer dizer, decidido a fazer isso, como é que começou o trabalho propriamente dito? O que você fez inicialmente? Pois é, inicialmente eu precisei de músicos, né? Porque como eu não sou músico, eu não teria condições de fazer essa garotada tocar um instrumento, garotos que inclusive nunca haviam visto um instrumento de orquestra na vida. Então a gente se uniu, eu, a Mônica e o Mauro, que éramos oriundos da orquestra, convidamos o Felipe Kochen e o Frederico Kochen, que é o irmão dele, para começar um trabalho dentro de um CIEP na Maré, um dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro, e a gente pegou 24 meninos. Esses meninos tinham 10, 11 anos na época, e começamos a prepará-los, né? E começamos a capacitá-los, né? A minha ideia sempre foi essa. Eu não sou músico, o Felipe não mora na Maré, eu não moro na Maré, então quem tem que transformar a Maré são eles. Então a gente mandou para fazer cursos do Suzuki, de ensino de música, e depois a gente espalhou-os de 2 em 2 em todas as pré-escolas da Maré. Hoje, toda criança entre 4 e 6 anos, matriculadas numa escola, aprendem música com eles. Para depois saírem dali, passar para 2 orquestras mirins que a gente tem, até chegarem aqui, que é o braço profissionalizante, onde eles são convidados a fazer o curso e a começar a dar aula também. E assim a gente vai transformando a realidade. Uma coisa que eu aprendi, Tim, quando eu cheguei na Maré foi, um menino na Maré não é diferente do meu filho, não é diferente do seu filho. Ele quer ser respeitado, ele quer ser reconhecido. Só que esse menino nasce aprendendo a respeitar e a reconhecer quem não deve ou quem não pode ser. O que a gente fez foi fazer com que esses garotos se tornassem, dentro da Maré, celebridades. Esses meninos já estiveram no Vaticano tocando o Papa Francisco. Então, quando eles chegam na sala de aula, o menininho olha para ele e diz assim, eu quero ser que nem o tio. Isso quebra um paradigma dentro da comunidade sem igual. Perfeito. Quer dizer, eles se tornam monitores, se tornam exemplos para os mais novos e para a comunidade, por isso que estão aqui. Parabéns para vocês. Quer dizer, parabéns, Carlos. O que você faz assim deveria ser replicado pelo país inteiro, né? A gente vê que a gente acompanha vários projetos sociais e lamenta muito quando eles se interrompem, né, por algum motivo. E você aqui está
há 10 anos já, parabéns. E tem gente aqui, obviamente, que começou. Sim, né? Quem é que é fundador? Olha, um monte deles são fundadores da orquestra. Pessoas que começaram comigo lá em 2010. Maravilha, maravilha. Então, olha, parabéns para vocês todos. Que sigamos aqui o nosso concerto. Eu vou querer ganhar uma camisa dessa aí, hein? Eu e a Betina estamos concorrendo aqui para ganhar uma camisa dessa. Tá joia. Então, parabéns. Obrigado. A você, Carlos. E assim, eu só queria dizer assim, é muito legal e muito significativo que a gente tenha sido convidado por você para fazer parte de um concerto da série de concertos da Petrobras no dia do aniversário da Petrobras. Hoje, dia 3 de outubro, é dia do aniversário da empresa. Eu achei assim super... Porque, assim, com meu pai, a gente nasceu pensando em Petrobras e até que agora estamos com a Petrobras. Que maravilha. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, com certeza não. E vamos aproveitar para agradecer a Petrobras que mantém esse apoio, esse trabalho tão bonito, né? E que está sendo desenvolvido aqui também na Sala Cecília Meirelles. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. E agora, então, retomamos e já voltando aqui ao pódio, o nosso maestro Felipe Costa. E vamos ouvir agora Improviso para Orquestra de Cordas, de Armando Prazeres, pai de Carlos e homenageado do concerto de hoje. Estamos no programa. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre Armando Prazeres, cuja peça Improviso para Orquestra de Cordas nós acabamos de ouvir. Armando Prazeres nasceu no dia 8 de agosto de 1934 e faleceu no dia 19 de janeiro de 1999. Ele nasceu em Arouca, em Portugal, mas mudou-se com seus pais para o Brasil. Cresceu no Rio Comprido, bairro Carioca.
Por ter poucos recursos financeiros, a família de Armando o incentivou a estudar para tornar-se padre, mesmo não sendo a sua vocação. Apesar disso, começou seus estudos no seminário e lá descobriu o seu talento para a música. Para aperfeiçoar seus estudos eclesiásticos, mudou-se para a Europa e estudou regência coral na Suécia e regência orquestral na Itália. Também estagiou na Capela Sistina, no Vaticano. Tornou-se um excelente regente. Decidiu desistir de vez de tornar-se padre e retornou ao Brasil. Com dificuldade de encontrar trabalhos como músico, formou-se em letras na UFRJ e tornou-se professor. Incentivou a criação de corais e passou a envolver-se com educação musical. Foi pioneiro na realização de concertos ao ar livre e seu primeiro LP foi considerado o melhor lançamento de música sul-americana na Europa. Em 1980, regeu um famoso concerto durante a visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Depois disso, Armando ficou conhecido como Maestro do Papa. Recebeu vários convites para reger as mais importantes orquestras do mundo. Vendo o sucesso da implementação dos corais nas escolas, Prazeres resolveu incentivar empresas a abrirem os seus próprios corais, como a Interbras e a Petrobras. Tornou-se coordenador dos 20 corais da Petrobras e viajou por todo o Brasil. Os corais eram acompanhados pela Orquestra Promúsica, criada por Prazeres e que atualmente é a Orquestra Petrobras Sinfônica. 9 anos depois, fundou o coral Ars Plena. Com a orquestra da Petrobras, se apresentou em praças, igrejas, teatros e em comunidades com grandes nomes da MPB, como convidados. E agora ouviremos uma das obras mais tocadas pelas orquestras brasileiras, Mourão, de César Guerra Peixe, com a Orquestra Maré do Amanhã, regida pelo maestro Felipe Costa.
Estamos no programa e acabamos de ouvir Mourão, de César Guerra Peixe, com a orquestra Maria da Manhã, regida pelo maestro Felipe Cochin. Precisamos mudar o tom da vinheta, né? Para ficar mais difícil, né? Agora ficou muito fácil, né? Gostei de ver aqui o nosso amigo mandando bem aqui na percussão. Valeu, muito bom. O Blim Blim Blom está sendo feito hoje na Sala Cecília Meirelles, dentro da série Concertos Petrobras para todas as famílias. Nesta série, sempre recebemos famílias musicais, mas hoje estamos recebendo a Orquestra Maria da Manhã, fundada e dirigida por Carlos Eduardo Prazeres, homenageando seu pai, o maestro Armando Prazeres, que sempre valorizou a música na educação de seus filhos. Aliás, quem fez isso, embora tenha exagerado um pouquinho na dose, foi Leopold Mozart. Agora vamos ouvir duas obras de seu filho Wolfgang, sem dúvida alguma, um dos maiores gênios que o mundo já produziu. Com a Orquestra Maria da Manhã, regida pelo maestro Felipe Cochin, vamos ouvir a Sinfonia em Ré Maior, K19, e Lacrimosa, um dos movimentos do famoso Requiem, escrito pelo compositor.
Estamos no programa E acabamos de ouvir a Sinfonia em Ré Maior, K19 e Lacrimosa, do Requiem de Mozart, com a Orquestra Maré do Amanhã, regida pelo maestro Felipe Cochin. Hoje estamos fazendo o Blim Blim Blom na Sala Cecília Meirelles, dentro da série Concertos Petrobras para todas as famílias. E o nosso homenageado de hoje é o maestro Armando Prazeres, pai de Carlos Eduardo, fundador e diretor da Orquestra Maré do Amanhã. E para encerrar o nosso concerto de hoje com chave de ouro, vamos ouvir o primeiro movimento do Pequeno Sarau Musical, de Mozart, com a Orquestra Maré da Manhã, regida pelo maestro Felipe Cochin.
Estamos no programa e acabamos de ouvir o primeiro movimento do Pequeno Sarau Musical, de Mozart, com a Orquestra Maré da Manhã, regida pelo maestro Felipe Kochen. E este foi um programa todo especial feito na Sala Cecília Meirelles, dentro da série Concertos Petrobras para todas as famílias. Este concerto ainda não foi aberto ao público, mas tão logo isso seja possível, será devidamente divulgado para que o público da sala e do nosso programa nos prestigie com sua presença. O Ministério do Turismo e a Petrobras apresentaram, com o patrocínio da Positiva, o programa de hoje. Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa... Mais uma vez, muito bem. Obrigado a todos, parabéns e até uma próxima vez. Obrigado, maestro.